Hello! Sejam bem-vindos ao nosso episódio 3, A Vingança do Sith. A partir de hoje, você será conhecido como Darth Vader. Não é isso. Nós vamos falar sobre drogas, a contribuição de Amy Winehouse para minha meditação. drogas. Mas não, esse vídeo não vai ser sobre drogas e tem duas razões para isso. A primeira razão é que no Dharma, muitas vezes a gente começa a ouvir um ensinamento e a gente já começa a querer saber de onde vai chegar. Eu acho que começou por essa linha, então vai pra direita. E aí o Dharma vem e é uma grande bola curva, assim, e o ensinamento chega em tudo que você menos imaginava. Por essa razão também, de como os ensinamentos estão sempre prontos para nos surpreender e nos levar a novos caminhos, esse vídeo não é um vídeo sobre drogas. Apesar da Amy ter tido uma vida bastante conturbada com questões de vício e dependência. E a segunda razão pela qual esse não é um vídeo sobre drogas, porque na minha geração ninguém conheceu as drogas e isso tem uma razão muito importante de ser. E é graças a Eliana Dedinhos. Sim, alguém aqui se lembra do comercial da campanha antidrogas da Eliana? Hoje, os meus dedinhos vão ensinar uma coisa muito legal pra você. Foi ótimo. Eu acho que aterrorizou todas as crianças dos anos 90. Era uma propaganda assim, toda psicodélica, escura, com umas luzes estranhas. E aí a gente aprendeu que a gente faz assim pras drogas. Foi forte. Hashtag canonizem Eliana Dedinhos. 3 milagres comprovados. Ela libertou uma geração inteira das drogas. Quero estar na praia, vendendo minha arte, das coisas que a natureza dá. Ela namorou com Luciano Huck. Diretamente do Estúdio F, na Central Globo de Produções. E ela também namorou com Roberto Justus. Estou zombando dos mortos. É uma santa. Voltando para a temática principal do vídeo, ela foi uma cantora inglesa e faleceu em 2011 com 27 anos, bastante prematuramente. A música dela transitava um pouco entre gêneros. Um pouco de rock, um pouco de blues, jazz, soul. Ela era extremamente talentosa. Eu só fiquei sabendo exatamente quem era Amy Winehouse quando ela faleceu. Pra ser bem sincero, eu acho que eu já tinha ouvido, assim, tocando em algum lugar aquela música Rehab. Vamos lançar perguntas. Por quê? Por que eu não tenho $1 milhão? Por quê? Essa pergunta é uma pergunta importante. Isso é fácil de se explicar, mas uma coisa que eu acho mais difícil e mais profunda, e é aí que entra a Amy. Ela fala assim: I cheated myself like I knew I would. Eu traí a mim mesma como eu sabia que faria. Ai, ai, ai. Traí a mim mesma como sabia que faria. Ai, ai, ai. Por que a gente engana a si mesmo? Por que a gente se coloca em situações sabendo que elas não são boas pra nós, sabendo que elas não vão acabar bem, sabendo que aquilo não presta pra gente, mas por que ainda assim, contra a voz da nossa consciência, a gente se lança nessas situações que são desvantajosas pra nós mesmos? Então, como eu dei o exemplo do $1 milhão, existem razões circunstanciais, mas por que a gente falha naquilo que depende exclusivamente da gente? Seja em relacionamento, procrastinação, em regime, eu mesmo tenho 1000 flutuações de peso. Por que a gente se lança em situações que a gente tava querendo não querer, Mas tá querendo, mas não tá querendo, mas tá querendo não querer, mas tá querendo, mas não queria querer, mas tá querendo que não queria querer, mas tá querendo. Isso é uma coisa muito louca. Por quê? Traduções diferentes vão ter explicações diversas, né? De acordo com os desenhos animados, a gente tem sempre assim, o anjinho e o diabinho que ficam soprando no nosso ouvido. Em algumas traduções espirituais, o homem tem a parte animal, a parte divina, tem o eu superior, o eu inferior, é uma batalha entre ambos. Outras vão dizer é o diabo. Pelo contrário, porque acho que o diabo já não precisa mais tentar as pessoas, não. Elas têm atitudes o suficiente contra elas mesmas. Na audiência de um crime, o namorado tinha esfaqueado acho que 5 vezes a namorada, foi condenado, ia pra cadeia, mas ela levantou e falou: ah, meu Deus, eu te amo, eu te perdoo. Uma coisa bastante estúpida, não precisa mais de diabo, não. Somos o nosso pior inimigo e a gente se auto-sabota, a gente age contra a nossa aspiração, a gente tem desejos muito conflituosos dentro de nós. Quando a gente olha com um senso crítico, a gente vê que a nossa vida é completamente permeada por uma sensação de descontrole e falta de poder.
É bastante fácil observar o descontrole no comportamento dos outros, seja no trânsito, na convivência, em qualquer ambiente, o descontrole dos outros é bastante incômodo e é bastante evidente. Mas que os ensinamentos falam que a gente deve observar a nossa conduta primeiro. E a gente descobre, se investiga minuciosamente que as nossas atitudes são descontroladas, a nossa comunicação, aquilo que a gente deixa escapar. Ai, pronto, falei. Hashtag pronto, falei. A gente tem descontrole no corpo, tem descontrole na fala, mas especialmente, que é a raiz dos problemas, nós temos um grande problema de descontrole na mente. Isso descamba para vício, então as pessoas fumam sabendo que elas podem adoecer, elas adoecem e continuam fumando e elas não conseguem se dispor a fazer aquilo ao qual elas se propuseram. Ai, 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 traí a mim mesma como sabia que faria. Ai, 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 isso é um grande problema, é um dos problemas maiores do ser humano. Nesse sentido, é claro que a meditação é de grande assistência. As pessoas acham que a meditação é única e exclusivamente quando a gente senta de pernas cruzadas, respira fundo, mas não, a nossa vida toda é uma meditação. Na maioria das vezes, a nossa mente está meditando sobre os objetos da distração, sobre o futuro, né? A gente está projetado no futuro, tá lembrando, meditando sobre o passado, sobre os nossos desejos, sobre as nossas raivas, as nossas frustrações. Então, mais do que colocar a mente num estado muito diferente, a gente aprender a focar em coisas que são construtivas, através das nossas atitudes e através dos nossos pensamentos. Esse é o significado básico da meditação. Por enquanto, aqui no canal, não acho que é o momento de fazer grandes meditações, ensinar, tem várias técnicas. Eu acho que é muito importante nesse momento inicial nós aprendermos a nos questionar, né? O processo de sabedoria implica muito questionamento, conhecimento, estudo. E esse estudo não acontece se a gente não começar a se questionar sobre a natureza da mente humana. Antes de oferecer grandes soluções, o caminho dos ensinamentos, ele preza muito consciência e liberdade nas nossas ações, especialmente na nossa mente. E a nossa mente nunca vai conseguir ser livre sem um processo de educação, sem a gente se questionar as razões das coisas, sem a gente ter um processo crítico do desenvolvimento do discernimento. Então, antes de fazer muita prescrição, Faça isso, não faça aquilo, isso é proibido, isso tem que fazer 3 vezes por dia, isso não pode fazer nunca, isso só pode fazer 1 vez por semana. Isso não pode! Antes de fazer muita prescrição, eu queria propor esse exercício da gente olhar para dentro e ver quais são as transformações de comportamentos e hábitos e pensamentos que nós sabemos que precisamos implementar, mas ainda assim encontramos resistência. Quais são as causas dessa resistência e o que nós podemos fazer para planejar e trilhar um caminho melhor no futuro. Então, iluminados, a conclusão do vídeo de hoje é que Amy Winehouse estava perturbada por quem? Pelos venenos da mente, como todos nós. Como todos nós temos o grande inimigo dentro de nós. E a meditação é esse campo de batalha no qual a gente pega a mente e coloca de castigo. Nossa, que coisa horrível. Então a meditação é um caminho desse treino para a gente recobrar um pouco da sanidade, né? Mas antes disso a gente tem que saber se a gente fez a escolha da sanidade. É bastante imprescindível, bastante importante e que a gente não deve presumir como uma escolha já feita. Viver uma vida saudável, especialmente mentalmente, emocionalmente, é uma escolha que a gente tem que fazer a cada dia. Uma vida leve, uma vida de alegria, uma vida significativa. Então, iluminados e iluminadas, esse é o nosso vídeo dessa semana. Uma pequena reflexão sobre o papel da meditação e sobre o descontrole que a gente tem na mente. E queria agradecer a todos vocês que já se inscreveram. Se não se inscreveram, por favor, se inscrevam no canal. Se puderem mandar e recomendar por mensagem para as pessoas que possam se interessar por esse conteúdo, eu agradeço. Vamos falar mais sobre os elementos na nossa vida, sobre um caminho de equilíbrio, um caminho de saúde mental e emocional. A gente vai falar também sobre coisas mais sobrenaturais, a gente vai falar sobre karma. Vamos falar sobre assuntos bastante divertidos e bastante informativos nos próximos vídeos. Espero contar com vocês. Nossa página Amigo Monge, também com o mesmo nome, tá no Instagram. Instagram.com/AmigoMonge. Estamos no Facebook.com/AmigoMonge e futuramente vou começar com uns vídeos mais curtos no TikTok, no Reels. Teremos muitas novidades e muito obrigado por vocês que têm me acompanhado nessa jornada. Até os próximos episódios.